Bom dia pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas Horas Vagas. Tive alguns dias aí afastado dos vídeos, resolvendo alguns problemas pessoais mais sérios, né? Mas já voltei ao trabalho, tava trabalhando no Uber, não muito normal, né? Não no ritmo de sempre, mas eu tava. Tanto que hoje já é quinta-feira de manhã. Como vocês podem ver aí, eu fiz bem pouca grana aí, 251,19, mas agora, chegando no final de semana, o feriado, eu toco aí para uns 1.500 mais ou menos, 1.300 para fechar a semana, tá, gente? E o assunto do vídeo hoje qual é? Situações inusitadas, né? Às vezes o Uber tem muita coisa legal, tu conhece muita gente legal, muita gente interessante, muita história, muito tipo de trabalho que as pessoas fazem que a gente às vezes não sabe nem sequer que existe. Mas às vezes tem algumas coisas meio estranhas que acontecem, né? Nesse sábado eu tava trabalhando à tarde e noite. Na verdade eu trabalhei o dia inteiro no sábado, mas durante a tarde e a noite eu peguei dois passageiros com duas histórias, assim, duas situações bem complicadas. Uma delas, né, a principal que eu vou falar agora pra vocês, que eu vou contar, é sobre assalto, né? Ele não era motorista de aplicativos, não é motorista de aplicativos, nunca foi, tá? Só que ele foi assaltado enquanto dirigia o carro dele, tá? Ele recebeu 3 tiros, tá? E por que eu conto essa história? Porque ele não reagiu ao assalto, ele tentou fugir do assalto, foi isso que aconteceu, tá? Ele entrou no carro, ele e a mãe dele, ele aparentava ter uns 40 anos mais ou menos, né? E ele estava desconfortável no banco, tentando se ajeitar assim, né? E eu peguei e perguntei para ele se ele precisava de alguma ajuda, alguma coisa, né? Ele pegou e disse não, que era a bolsa de colostomia que estava incomodando. Bolsa de colostomia, para quem não sabe, né, é aquela bolsinha que algumas pessoas, quando sofrem algum tipo de acidente, que tem sei lá, tomou uma facada, um tiro, alguma coisa que pegou o intestino, eles têm que bloquear o intestino daquela parte para frente e fica saindo as fezes da pessoa numa bolsinha que fica grudada na barriga, assim, num buraquinho, tá bom? E ele tava com essa bolsa de colostomia. Um cara jovem, olha, aparentava ter uns 40 anos, ele não tinha isso, depois eu fui descobrir que ele tinha 36 anos, tá? Extremamente abatido, extremamente magro, acho que não chegava a pesar 50 quilos, mas um cara muito gente boa. Perguntei pra ele o que tinha acontecido, né? Eu disse pra ele que eu era da área da saúde, né? Que eu trabalhava em um posto de saúde, já tinha trabalhado com ambulância, um monte de coisa, né? Que eu fiquei curioso pra saber o que aconteceu. Daí ele pegou e me explicou. Ele me contou, ele me mostrou. Primeiro ele pegou o telefone dele e mostrou a foto de capa do telefone dele, né? Um cara forte, bonitão, assim, grandão, todo tatuado, fortão mesmo, sabe esses bombadão de academia aí? O cara era assim, né? Dele só, essa foto aqui faz 1 ano que eu tirei a foto, né? Daí eu peguei e disse assim, pá, mas o que aconteceu contigo, né? Me explica aí o que houve. Daí ele pegou e falou assim, eu tava em Brasília, tava com um carro alugado lá em Brasília, fui lá fazer um passeio numa festa, eu trabalhava, tinha meu emprego, tudo mais direitinho. Pelo que eu entendi agora ele tá no INSS, né? Eu trabalhava e tava de férias e fui lá pra uma festa com uma amiga, né? E eu tava andando na cidade, a festa não tinha acontecido ainda. Eu peguei o carro, tava passeando por lá e o vidro do carona tinha uma fresta desse tamanho aberta, né? O vidro do lado direito do carona. E ele disse que parou numa sinaleira. E um cara veio e colocou a arma por dentro daquele coisa e ficou com a mão ali dentro apontando pra ele. Perdeu. Ele disse que não pensou em nada. A primeira atitude dele foi arrancar o carro. Quando ele fez isso, a arma do cara era uma pistola, né? Tirou rápido, né? Então é fácil. O cara, ele arrancou e a mão do cara ficou presa dentro do carro atirando a esmo, assim, pra qualquer lugar. Deu 2 tiros no abdômen dele e 1 na perna, tá? Resultado, ele teve que pedir ajuda, parou logo mais à frente, teve que pedir ajuda. Constataram que ele precisava de um helicóptero, de um atendimento quanto mais rápido. Ele foi de helicóptero até o hospital. Ele disse que até a entrada do hospital ele estava acordado, ele sabia que estava perdendo muito sangue e os socorristas estavam falando muito sobre isso, né? E ele acordou 2 meses depois, muito mais magro, né? Com a bolsa de colostomia, não conseguia falar porque tiveram que fazer uma traqueostomia nele também, que é o buraquinho que eles fazem aqui embaixo do pescoço para poder colocar o respirador, né? Totalmente debilitado, não se mexia, estava amarrado, não conseguia falar, assim, extremamente apavorado, né? E ele já tá assim faz 1 ano, né? Tá com a bolsa de colostomia, ele diz que tem chance de reversão daqui mais 1 ano, né? Eles tentarem tirar e voltar ao fluxo normal do intestino. Mas aquela história já acabou um pouco comigo, assim, porque a gente sempre pensa o que a gente não trabalha pensando em ser assaltado,
mas a gente está sempre se cuidando quanto a isso, né? A gente está sempre tendo muito cuidado, tipo de passageiro que vai pegar, a nota de passageiro que vai pegar, né? Mas a gente também corre riscos o tempo todo. O simples fato de estar na rua dirigindo, a gente já está correndo risco, né? Então, e a gente nunca sabe, na verdade, como a gente vai agir quando a gente for assaltado, porque muitas vezes eu, por exemplo, nunca fui assaltado, graças a Deus, nem em circunstância nenhuma, nem andando a pé na rua, nem andando de carro na rua, nem trabalhando com aplicativos, sabe? Eu nunca fui assaltado, já me coloquei em situação de risco, né? Principalmente no início, por inexperiência, como grande parte dos motoristas, né? Hoje em dia não me coloco mais nessas situações, mas a gente mesmo assim só o fato de estar na rua, a gente está se colocando em risco sempre. E foi o que aconteceu com esse rapaz, ele que nem sequer trabalhando estava de férias. Ele contou, né, depois que a vida dele meio que estagnou depois disso, né? Ele disse que tem a intenção, ele acha que com 40 anos ele já pode voltar ao normal, né? Teve mais algumas complicações. Ele foi aberto a barriga dele por 10 vezes enquanto ele estava internado em coma, porque ele pegava infecção generalizada, daí não conseguia fechar os pontos, ele pegava infecção generalizada de novo, limpavam, e tomou muita medicação. Ele estava indo fazer hemodiálise, na verdade, quando eu levei ele, porque a quantidade de medicação que foi usada nele para tentar fazer com que ele melhorasse e acabou estragando os rins dele também. Então ele estava fazendo hemodiálise naquele dia, eu estava levando ele para isso, né? Referente a essa história, vamos ter em mente e na cabeça, independente de como for o assalto, principalmente se a pessoa tiver arma de fogo e arma branca, que é a faca, né? Não reagir de maneira alguma. Entrega o carro, depois dá-se jeito, entendeu? Depois vê o que faz, tá? Essa história é bem complicada, mas teve mais uma outra depois que não é que é complicada também, é triste também, só que não é tão grave, né? Tão grave como foi essa, em que o cara vai mudar a vida dele por 2 anos aí até quem sabe, se der certo a reversão dos problemas dele ali. A outra história estranha foi um pouco mais tarde, era em torno de 11 horas da noite, também no sábado, né? Um chamado comum num bairro de classe alta, eu diria, aqui da minha cidade, assim. Tá, casas boas, tudo certo. Peguei uma menina e a menina entrou dentro do carro, devia ter uns 20 anos mais ou menos, assim, tá? E ela entrou no carro e eu ouvia ela fungar, assim, fungando bastante, sabe? A minha primeira atitude, ainda dei uma riada na guria, né? Boca aberta, cabeça de ovo, né? Peguei e ainda disse assim: bah, guria, tu tá com gripão, hein? Daí ela pegou e falou assim: não, moço, não é gripe, não, é que eu tô chorando. E eu, bah, aí já me deu aquela culpa. Quem mandou? Que tu foi abrir tua boca falar em gripe, né? Por que não ficou quieto, né? Daí ela pegou e falou assim: eu tô chorando. Eu peguei e disse: ah, moça, desculpa, né? Eu achei que tava gripado. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Né? Daí ela pegou e disse: ah, moço, meu namorado me bateu bastante, tô toda machucada, toda roxa. Daí eu olhei pra trás com mais atenção, né? Tava realmente com o rosto bem vermelho do lado, assim, tinha um pouquinho de sangue no canto da boca. Eu disse: ah, mas tu quer que eu te leve pro hospital, né? Tu precisa de curativo, precisa de alguma coisa? Né? Daí ela pegou e disse: não, eu tô indo pra casa da minha amiga, mas sempre chorando bastante, assim, tô indo pra casa da minha amiga. Daí eu perguntei pra ela se ela já tinha acontecido outras vezes, e ela pegou e disse que não, que foi a primeira vez que ela descobriu umas coisas dele, que ele fez de errado, né? E foi questionar ele, e ele não gostou, né? Estavam os dois sozinhos em casa, né? Ela morava com a mãe dele, com o pai dele na casa, mas estavam só os dois, e ele encostou ela num canto, pelo que eu entendi, montou por cima dela, encheu ela de tapa e soco na cara. Mas ela disse que estava roxa pelo corpo todo, mas quem sabe ela não me contou mais alguma coisa, né? E essas coisas, para quem já aconteceu algo parecido, a gente que dirige na rua, né, a gente sabe que é tri complicado, assim, meio que estraga a nossa noite, o resto da vontade de trabalhar, por mais que a gente não tenha que absorver essas coisas para nós, a gente acaba absorvendo um pouco, né? Ela até me colocou um comentário depois do aplicativo: obrigado pela ajuda, apesar de que eu não ajudei em nada, só bati um papo com ela, só conversei e ofereci ajuda, né? Mas ela agradeceu por eu ter oferecido ajuda para ela pelo aplicativo. Depois dessa eu fui embora para casa. Porque já tinha, às vezes eu trabalho uma semana, 2, 3, um mês e não me acontece nada de problemas, assim, de histórias muito complicadas. E como foram 2 no sábado, já era 11 horas da noite, eu disse: não, vamos parar que o clima não tá legal, né? As histórias não foram legais hoje, e vamos parar. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, né? As duas são coisas bem terríveis que não devem acontecer, que a gente sabe que é errado, mas a do rapaz que foi assaltado aí, e tava com um problemão pra vida dele, ficou entre a vida e a morte por 2 meses, né, no hospital internado. Essa
Foi complicado. Essa atinge diretamente a gente que é motorista e tá na rua o tempo todo, se colocando em risco muitas vezes. E é isso aí, gente. O vídeo era só para compartilhar as histórias. E eu acabei de chegar aqui no meu serviço agora, no serviço número 1, que é no posto de saúde, como vocês já sabem. Né? Vou trabalhar até as 8 e até as 8 não, até as 5 da tarde. E às 5 vou estar na rua de novo, tá bom? Para o aplicativo daí, para trabalhar com Uber, né? Um grande abraço, bom final de semana para todo mundo e bons ganhos, bom trabalho, tudo certo.